Vamos continuar então com a palavra de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, com a psicografia do Chico. É a mensagem 98, capas. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 50. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora o mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele, sem mais nem menos. Sejamos todos bem-vindos. Vamos, nesse momento, serenar os nossos pensamentos, os nossos corações, para fazermos a conexão com o plano superior. Agradecendo a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos auxilia. Agradecendo também a todos que colaboram para que esta tarefa seja possível nesses momentos de distanciamento. Como nos diz Emmanuel, que tudo passa, que esses dias de dificuldade passarão também. Os dias de amargura e solidão são lições necessárias que precisamos passar. Mas isso tudo passará. Porque Jesus está no leme dessa nau. Diante disso, estamos para que tenhamos o discernimento para entender e compreender os ensinamentos do Cristo. Os ensinamentos que aqui serão compartilhados. E que possamos utilizá-los no nosso dia a dia, assim podendo realizar progressivamente a nossa reforma íntima. Que tenhamos um excelente evangelho, com muita paz. Que assim seja. Os milagres do evangelho. Tem a parte da curas, perda de sangue. Item 10. Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Como ouvisse falar Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos
discípulos disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. Porque nos evangelhos nós encontramos narrativas com a presença de Jesus, diversos fenômenos catalogados como milagres, como curas. E se a gente fizer um apanhado, aqueles que mais chamam a atenção são mais ou menos em número de 35, dos quais uns 10 de efeitos físicos, como andar sobre as águas, a aparição dos discípulos após a morte de Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes, e alguns outros, em torno de 25, de curas físicas e curas espirituais, como o caso dos cegos, dos paralíticos, dos endemoniados e assim por diante. Muito bem, esses fatos inexplicados, ditos até hoje como paranormais, têm uma base de entendimento mais sólida quando nós estudamos e refletimos sobre a lógica da doutrina espírita. Então, esses evangelhos que contêm ensinamentos de Jesus, eles não devem ser só lidos, mas quando nós fazemos uma reflexão mais profunda de cada mensagem, parece que se descortina na nossa frente um cenário maravilhoso de compreensão de quem nós somos e a respeito do nosso futuro espiritual. O interessante também é que todas as mensagens de Jesus, elas se encaixam uma com as outras, formando assim um todo lógico e, o que é o principal, sustentado por uma lei maior, a lei da causa e a lei do efeito. Causa e efeito, que tem como princípio o amor divino, a harmonia universal e a justiça. Muito bem, voltando então agora, depois desse preâmbulo, a mensagem de Jesus a respeito da senhora hemorrágica, nós temos que considerar o seguinte, vejam que interessante. Nem todos que acompanharam Jesus em toda a sua trajetória, com seus problemas, sejam físicos, sejam mentais, espirituais, foram curados. Por quê? Por que só alguns foram curados, já que multidões de maltrapilhos e sofredores caminhavam junto com ele nas suas andanças? E também, por que é que somente aquele povo, naquela época de Jesus, teve a bênção de presenciar esses fenômenos, e muitos deles a bênção de ser beneficiadas? E toda a humanidade que veio depois da era Jesus, não tivemos essa oportunidade. Será que aqueles povos eram privilegiados? Se nós analisarmos agora, como dissermos, o Evangelho pela lógica da doutrina espírita, nós verificamos que a grande missão de Jesus não foi só demonstrar esses fenômenos, mas principalmente o entendimento e a incorporação das suas mensagens no nosso dia a dia. Porque elas representam, até hoje, não só naquela época, um roteiro de bem,
um roteiro seguro a ser seguido. E essas mensagens, que não precisam ser fenômenos nenhum paranormais, elas se apresentam em todos os lugares, em todos os tempos, sem privilégio de cultura e de conhecimento. Mais importante do que presenciarmos esses fenômenos são os ensinamentos que vêm por trás deles e que nos conduzem, sem dúvida nenhuma, à necessidade de uma reforma íntima. Esta era a missão de Jesus. Esta era o objetivo desses fenômenos de cura, para que a mensagem de Jesus chegasse nos corações de todos, não só daquela época, mas até os dias de hoje. Mensagens amorosas, consoladoras, e por que não dizer até científicas, já que tudo na vida existe uma explicação. Muito bem, voltemos ao evento da mulher que sangrava, hemorrágica. Ela se misturou à multidão, tentando se aproximar de Jesus e pensando, dizendo consigo mesma, eu preciso tocar no Mestre, preciso tocar no Mestre. Esta mulher veio de longe, acompanhou Jesus ao longo do tempo, e numa fé crescente, 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 ela dizia, eu preciso tocá-lo. E veja que na multidão, naquele empurra-empurra, ela tocou em Jesus. E Jesus imediatamente reagiu, dizendo, quem me tocou, pois uma virtude saiu de mim? Muito interessante. Naquela situação da multidão, onde todo mundo se tocava, por que Jesus só sentiu o toque desta mulher? E os outros não estavam tocando em Jesus também? Todos pararam quando Jesus falou, e a mulher assustada, segundo a narrativa, olhou para Jesus e disse, ajude-me, eu sangro há anos, e achei que vós poderia me curar. E Jesus, olhando para ela, disse, filha, vai que tua fé te curou. Aí nós começamos na reflexão. Jesus não disse, eu te curei. Jesus disse, a tua fé te curou. Eu não te salvei. Tua fé te curei e te perdoei os teus pecados. Ora, salvar é resgatar, é recuperar a vida, é voltar com a harmonia vibratória do universo. Em outros eventos que Jesus participou, como no caso dos cegos, dos paralíticos, dos endemoniados, Jesus disse, teus pecados estão perdoados, não peques mais. Ele não falou, eu vou perdoar os teus pecados. Ele disse, teus pecados estão perdoados. Porque atrás do perdão desses pecados vinha a fé daqueles que buscavam a cura de Jesus. Jesus não passou um mata-borrão nos pecados deles. Não, eles é que foram buscar essa redenção. E a doutrina espírita, como consoladora, nos convida a refletir sobre isso. O que é um pecado perante a justiça divina? Será que é um castigo? Uma perseguição? Será que representa uma ira do Criador que foi ofendido? É evidente que não. Evidente que não. Deus é todo amor e é toda misericórdia. Pecados são os equívocos
são os desvios no cumprimento das leis universais. Leis essas divinas, harmônicas, e esses desvios, como exemplo, nós temos a ignorância, a rebeldia, a maldade, a crueldade, a calúnia e tantas outras. Mas e como é que Deus sabe o que eu estou pensando, ou como estão agindo? Ele está olhando? Ele está me espiando para me premiar com felicidade ou me reajustar com sofrimento? Não, não é assim. O equilíbrio do universo e a justiça divina se processam pelas suas leis, e principalmente a lei da causa e do efeito, como já falamos, ou de ação e reação, como a ciência justifica uma série de fenômenos na natureza. Portanto, a lei de causa e efeito é todo um equilíbrio vibratório e energético. A doutrina espírita nos tem alertado que o espírito é uma fonte geradora de vibrações. E o espírito, pela sua vontade, ele pensa. E nesse momento que ele está pensando, ele está gerando vibrações de intensidade, de qualidade, das mais variadas possíveis, dependendo principalmente da ética e da moral do espírito emissor. Assim, o que é uma doença do corpo? Como o caso da senhora hemorrágica. A doença do corpo é uma reação, é um efeito. Efeito do quê? De uma ação, de uma causa. Que causa é essa? Originada por um espírito enfermo. A forma de agir e de pensar de um espírito enfermo, nesta ou em vidas passadas. E o que é um espírito enfermo? Espírito enfermo é aquele que age e pensa contrariamente à harmonia universal. É aquele que age na ignorância espiritual, na rebeldia de querer contribuir positivamente no universo. E será que só aquela senhora tinha a sua doença, suas enfermidades, e nós? Será que já pensamos qual é a minha doença? Qual é a minha cegueira? Qual é a minha paralisia? Será que essa cegueira, paralisia não está representada nas dificuldades do meu relacionamento familiar? Ou no relacionamento da minha profissão? Será que eu lá no fundo, minha doença não é uma inveja, um egoísmo, um orgulho, uma omissão, uma falta de solidariedade? Então, as curas de Jesus queria representar a cura que cada um de nós precisamos fazer nessas nossas doenças internas. Jesus nos alertava sobre isso. Conhece-te a verdade e a verdade vai te libertar. Ou, primeiramente, conhece a ti mesmo. Muito bem. Essas vibrações geradas, um pouquinho de ciência, porque na mensagem de Jesus existe muita ciência, dita de uma forma parabólica ou então filosófica para ser entendida. Essas vibrações envolvem primeiramente, o nosso corpo mental. Quando nós pensamos, envolve o nosso corpo mental do espírito. Depois, vai envolvendo o perispírito. Depois, vai envolver o corpo físico. E até irradia no ambiente onde nós estamos. Então, virtudes como amor ao próximo, tolerância, solidariedade, piedade, etc., etc., geram, através do espírito,
vibrações de ondas curtas, sutis, nobres. Ao contrário, a inveja, o orgulho, o egoísmo, a crueldade, a indiferença, geram vibrações de ondas longas, pesadas, carregadas, desequilibradas. Ora, daí surgem, deste jogo de vibrações, o estado de saúde positiva ou de enfermidades da alma, do perispírito e do corpo físico. Ok. O que fazer? Os exemplos nobres, as mudanças de hábitos, as mudanças de pensar, são capazes de criar uma reforma íntima nossa sustentável. Mas lembremos-nos que muitas vezes, se nós não partirmos para esse caminho da reforma íntima, a única forma que o equilíbrio universal nos proporciona é o resgate do reequilíbrio, que muitas vezes é doloroso, sofrido, para chamar a atenção como se fosse uma lâmpada amarela, de que algo está errado, que nós nos desviamos do caminho da harmonia universal e precisamos retornar com o nosso próprio esforço. Aí vem as dores, os sofrimentos. E quando Jesus diz, a tua fé te curou, teus pecados estão perdoados, é porque o fervor daquelas criaturas, ao longo do sofrimento de anos e anos, humildemente pediam, e com uma fé muito profunda, geraram um campo vibratório de ondas mais nobres e sutis, acreditando no Cristo, e automaticamente foram se harmonizando com essa vibração universal. E Jesus, nessa hora, atuou como um catalisador dessas forças, dessas energias. E com a sua evolução extraordinária, ele então deu aquele empurrãozinho para que o reequilíbrio orgânico e espiritual pudesse acontecer naquele momento. Essa que foi a atuação de Jesus. Ele foi buscar as energias nos próprios sofredores. Por isso, o equilíbrio físico e espiritual ocorrido nesses eventos só veio, e até hoje só vem para nós, quando nós elevamos o padrão vibratório dos nossos pensamentos. E a doutrina espírita tem nos dito diariamente que precisamos conhecer as nossas doenças, para depois nós pensarmos na medicação. Mas a cura, o equilíbrio, só acontece se o paciente conhece a doença, acredita na medicação e a usa, porque muitos que estão aí nas doenças espirituais não acreditam, não usam a medicação, que é a reforma íntima. Aí nós vemos, então, a riqueza dos ensinamentos de Jesus. E, principalmente, o entendimento que a doutrina espírita nos dá quando nós analisamos essas passagens do Evangelho. Veja que até a própria ciência está buscando, nos exemplos, entre aspas, de Jesus, as explicações para alguns comportamentos humanos. Veja que a psiquiatria, a psicologia, a psicossomática, né, a medicina transpessoal,
já começa a estudar as doenças como efeitos de uma causa de desequilíbrio do espírito. A ciência já está vendo isso, e Jesus já falava há 2000 anos isso. Muito bem. De tudo isso que nós falamos, quais os passos que eu preciso seguir em que Jesus disse, vai e não peques mais? Quais os passos para a nossa reforma íntima? Em primeiro lugar, a grande dificuldade nossa no mundo em que vivemos é saber o que é certo e o que é errado. Porque esse conceito muda muito de cultura para cultura, de povo para povo, de moral para moral. Bem, em primeiro lugar, nós temos os exemplos na história da humanidade das pessoas que construíram para o bem da humanidade. É seguir o exemplo. Depois nós temos as mensagens de Jesus, que são riquíssimas na nossa condução. Nós temos a doutrina espírita aí com uma explicação fabulosa a respeito desses eventos, da nossa origem e do nosso destino. Mas nós temos uma ferramenta ainda que ninguém, por mais inculto e ignorante que seja, pode dizer que não tenha como crescer e evoluir espiritualmente. Essa ferramenta é uma ferramenta que Deus colocou no interior de todos os espíritos, filhos de sua criação, que chama-se consciência. Todos os espíritos, encarnados e encarnados, têm gravados na sua consciência as leis divinas universais. Mesmo o mais cruel dos bandidos, que cometem um ato de desequilíbrios, fogem, se escondem, porque a consciência o acusa que ele fez de errado. Senão, ele não andaria armado, de medo, porque a consciência o acusa. Então, nós temos aí as ferramentas todas para poder seguir o caminho do bem. E essa consciência, ela é uma bússola que nos mostra o rumo certo quando estamos nos desviando ou não, o que é o certo e o que é o errado. E, para voltar ao rumo certo, por essa bússola da consciência, muitas vezes nós temos que passar pelo sofrimento. Por isso que Cristo disse, não peques mais. Você saiu do rumo. Se você voltou ao rumo agora, não pesque mais. E para encerrar, vejamos, dentro da lei da causa e do efeito e o livre-arbítrio, o que Jesus nos diz, aquilo quando eu falei no início, que as mensagens são um todo, todas elas dizem respeito à lei da causa e efeito. Cada um segundo as suas obras. Causa e efeito. Quem semeia vento, colhe tempestade. Causa e efeito. Ama teu próximo. Acerte-se com teu inimigo. A árvore boa só dá bons frutos. Conheceis a verdade e ela vos liberta. Meu reino não é deste mundo. Fazei aos outros o que você gostaria que os outros fizessem com você. Ajuda-te, que o céu te ajudará. E tantas outras passagens do Evangelho que nos levam permanentemente a entender que estamos sujeitos a essa lei de causa e do efeito. Encerrando, só vou ler aqui agora, um segundinho, uma mensagem do Emmanuel, através do Chico, a respeito da lei da causa e efeito. Escolhemos, recolhemos, elegemos, atraímos, buscamos e expulsamos. Modificamos tudo aquilo que nos rodeia na existência. Nossos pensamentos e vontades
e as nossas atitudes são fontes de atração e de repulsão de nossa jornada nesta existência. Então, meus amigos, encerrando aqui, gostaria de retificar que todos esses fenômenos que Jesus proporcionou, das curas e milagres, por trás sempre tinha uma mensagem. E essa mensagem é uma mensagem que nós não precisamos estar presente lá para participar desses fenômenos, porque a mensagem nos atinge no dia de hoje, nas 24 horas do dia, se eu, por acaso, analisar, refletir profundamente sobre as mensagens de Jesus. Não só ler. Ler já tem o seu valor, mas o que importa é a reflexão e o entendimento. Era isso que nós tínhamos para este domingo. Tá? Vamos só começar então, pessoal, fazendo a nosso silêncio interior, pedindo aos amigos que nos guiam nesses instantes, como disse o Ronald, que lidam com as vibrações sutis do universo e que sabem que cada um de nós tem necessidades muito específicas. Que eles possam alcançar os nossos corações, as nossas almas, nosso campo perispiritual, mas principalmente, Senhor, a intimidade dos nossos espíritos, inspirando, iluminando, preenchendo de esperanças, forças positivas. Pedimos que esse banho de luz possa alcançar os participantes. E nesse ambiente, clima de paz, vamos passar a palavra então para a Gilca, fazer a nossa oração de encerramento. Gratidão pela vida, por mais essa chance de estar aqui ouvindo a sua palavra, que cai como semente fértil no meu coração, que não fique só na superfície, como o perfume do jasmim forte que sinto do meu jardim, que nebria, que envolve, mas o vento leva. Estou aqui, Pai, tentando fazer brotar uma atitude cristã, o bem que me convida nas suas mensagens. Eu leio o Evangelho, mas a prática tem sido diferente. Uso muitas capas, são muitas, mas venho aqui todos os domingos, todos os dias, cada passagem, cada nova oportunidade, eu assisto lá fora, vendo as mazelas da vida. Tento me comprometer e não consigo agir, fazer a diferença. Leio Kardec, o professor codificador, as obras, a nova doutrina que consola e ensina. Dou um passo, faço uma prática, meu espírito sabe, mas às vezes estaciono, fico resistente, cristalizo, repito ainda os erros de ontem. Para ser um ser que já sabe que é imortal, e são tantos anos vividos, 60, 40, 80, tenho o manual, a receita, mas não é fácil. Todos temos erros, e não permanecer no erro é a pedagogia espírita. Mestre Jesus, Consolador, suas pegadas, seus exemplos, tento seguir, e o vento balança, o vento vem outra vez, e as oportunidades surgem, e a vontade ainda é fraca.
eu quero ouvir mais uma vez. Quero sair a semear, conviver, repartir, sentir aquela sensação boa da outra vez, das outras vezes que te ouvi. Tropeços, tropeço, levanto, sei que preciso agir mais. Fazer meus pés caminharem, minhas mãos ajudarem, escutar o meu coração. Tento ser melhor, sentir o toque do Mestre. Só a força do seu amor me fortalece. Seus ensinamentos me erguem, me ensinam e vejo as pegadas de novo que eu estou tentando seguir. E o dia é hoje. Hoje é o presente. E no livro do Haroldo, Despertar, ele fala: floresça onde você está plantado. Deus conta com você. Aí no ambiente que você está, um pouco inseguro, ainda imperfeito, dê um passo. Se movimente. Você faz parte da renovação. Comece com um sorriso. Comece com uma pequena tarefa. Acredite, o divino está com você. E mais à frente diz que pequenos imprevistos na vida podem ser grandes recados. E olha a nossa situação. Onde nos encontramos? Que fase é essa que estamos passando agora? Tente cultivar a serenidade, a confiança, acreditar. Temos a presença da casa de Francisco, temos o convite que nos acolhe, os amigos espirituais que nos rodeiam, tudo como foi combinado. Aqui agora estão conosco nesta jornada. Vamos aproveitar esta viagem, lembrando da oração, lembrando do rogo. Louve, agradeça, faça acontecer. Não espere um jardim ideal para você florescer. Floresça antes, onde Deus o plantou. Cheio de esperança, floresça, caminhe. Assim seja.